Aleluia. Lucas capítulo 2. Eu vou ler os trechos do capítulo 2, mas depois eu vou ler o texto principal para que você entenda. Abra lá em Lucas, capítulo 2, versículo 25, só vou ler esse versículo. Depois vamos pular para mais um versículo 36, depois eu vou ler o texto, que é da ministração. Lucas 2, versículo 25, diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo a lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Versículo 36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Famuel, da tribo de Asser. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a virgindade, e era viúva de 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Agora vamos ler o texto áureo do 41 em diante. Diz assim: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Imagine a cabeça dessa mãe, né? Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? Fala comigo, todo mundo junto. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Até aí. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Vamos orar nesse momento. Eu creio que você vai entender o que eu vou falar aqui, que é bênção para a tua vida e para a minha também. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus nós oramos nesse momento. Nós te agradecemos pelos teus ensinamentos, nós agradecemos pela tua presença nesse culto. Ó Senhor, em nome de Jesus, fala conosco através do teu Espírito Santo. Amigo Espírito Santo, tu tens a primazia neste lugar. Em nome de Jesus,
Amém. Glória a Deus. A gente vê nesse capítulo 2, né, a fase de Jesus como jovem, na adolescência. E a gente também vê nesse capítulo, eu não li, mas nós vemos também quando Jesus nasceu, né, nós vamos ver aí pastores visitando em Belém, né? Jesus estava na manjedoura, nesse capítulo 2 de Lucas. Se você voltar lá no Mateus capítulo 2, que nós lemos aqui no ofertório, versículo 11, aquele texto ali fala que reis magos também foram ver o nascimento de Jesus na manjedoura. Nós vimos que Simeão, um homem de Deus cheio de Espírito, viu dentro do templo e falou: Senhor, pode me levar agora em paz. Um homem de Deus. Vimos também a profetisa Ana, que não saía do templo, orando e jejuando, né, a respeito do prometido. E quando ela soube que ele veio, que era ele, ela saiu anunciando para todos, né? Algo tremendo aconteceu ali. E agora, do versículo 41 em diante, até o 52, do Evangelho de Lucas, nós vemos que um texto falando de uma viagem, né? Desde o início, falando que todos os anos as famílias, né, iam até com seus pais em Jerusalém para a festa da Páscoa. Na verdade, existiam 3 festas, presta atenção nisso, vamos lá para EBD. 3 festas que eram necessário todo judeu, toda a família de hebreus irem por ano, que era a festa do Pentecostes, que era a festa dos tabernáculos e a Páscoa propriamente dita. O que era a festa do Pentecostes, pastor? Eu vou dar uma explicação rápida. Era uma festa para comemoração, né, da primeira colheita feita 50 dias após a Páscoa, após a saída do povo do Egito, né? Então a primeira colheita que foi feita, né, foi chamada de festa do Pentecostes. Também foi no momento de Pentecostes, né, que glória a Deus, o Espírito Santo veio sobre o seu povo. Bem, logicamente anos depois, no Novo Testamento. Então 50 dias após a Páscoa, a saída do povo no Egito, a primeira colheita, e comemoravam-se isso todos os anos. Então era necessário ir em Jerusalém. Jerusalém nem aponta para a habitação de Deus, onde estava o templo. Segunda festa importante também era a festa dos tabernáculos, né, ou chamada festa das cabanas, a qual, né, aponta para a peregrinação do povo de Israel durante 40 anos, e onde eles moravam em tendas. Então todo o povo, né, saía, eles colocavam as suas tendas, né, na cidade aberta, e ficava ali por um tempo, comemorando aquele momento, né, da saída do povo de Jerusalém, quando eles habitaram, saíram do povo do Egito, quando estavam no deserto, onde eles colocaram, viviam em cabanas, então ficava ali um tempo. Então eles comemoravam também essa festa do tabernáculo. E tinha a Páscoa propriamente dita. O que era a Páscoa? A Páscoa era a saída, né, que Deus mandou realizar a Páscoa quando saiu o povo do Egito, antes da 10ª praga. Qual era a 10ª praga? Marcar as portas que Deus viria e levaria os primogênitos. Então antes disso foi realizada uma Páscoa. Era a principal celebração. Para nós também é a celebração. Glória a Deus, é a ressurreição de Cristo. Glória a Deus por isso. Nós comemoramos a Páscoa, né? Isso está no Novo Testamento. Então naquele momento ali, para nós a Páscoa fala muito que é a ressurreição de Cristo. Glória a Deus por isso. Era habitual quando faziam essas viagens, feita em caravanas,
Presta atenção nisso. Era feita em caravanas, várias caravanas. Por quê? Porque haviam assaltos no meio da viagem. Então os povos, todo o povo hebreu, durante uma vez no ano, quando tinha essas festas, eles tinham que ir. Isso era a segunda lei, está lá em Êxodo capítulo 23. Você vai ler lá, Deus instituiu para que essas 3 festas fosse o povo hebreu festejar em Jerusalém. Então glória a Deus por isso. Então saíam as caravanas. Jesus, ele tinha 12 anos. Ele já era considerado quase um adulto, vamos dizer assim, e ele podia andar fora da sua família, ele podia vir em uma das caravanas, ele não precisava andar junto com a sua família, propriamente dito, porque ele não era pequeno. Então, fizeram a viagem, chegaram lá, glória a Deus, no templo, e voltaram. Só que os pais sentiram falta. Cadê Jesus? Eles pensaram, se você ler no texto aí, eles regressaram. Está aqui escrito, versículo 43, regressando eles, terminaram aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais, pensando porém que eles viriam em companhia pelo caminho. Ou seja, a caravana estava voltando, Jesus está no meio da caravana, fica tranquilo. Quando chegaram, cadê Jesus? Jesus ficou em Jerusalém. Caramba! Aí eles fizeram uma volta, uma viagem de retorno durante um dia, foram em parentes, em amigos, voltaram 3 dias, ou seja, eles estavam 3 dias adiantados, voltaram 3 dias de novo para o templo. Imagina o desespero de Maria e de José. Meu Deus, quando chegaram na cidade, cadê Jesus? Aonde Jesus estava? No templo, interrogando, arguindo, recebendo palavra, dando palavra, crescendo. Caramba! Aí a mãe de Jesus pergunta: meu filho, o que você fez? Por que você fez isso com a gente? Aí Jesus falou, bem claro, como está escrito aí na sua Bíblia e na minha Bíblia: não sabeis que me convém tratar do negócio de meu pai? E ninguém compreendeu nada ele falando isso, porque o pai dele estava ali. Eu quero te dizer uma coisa em cima desse texto. Primeira coisa que eu quero dizer para a tua vida, levanta aí a sua mão assim, bem claro. Tem gente que leva a sua vida ao templo, a igreja, como uma rotina, vão e voltam. Mas aqueles que possuem uma palavra profética de Deus, aqueles que um dia entraram em Jerusalém, aqueles que um dia entraram no templo de Deus, aqueles que um dia entregaram seus pensamentos, sua boca, a sua mente a Deus, não querem sair de lá. O lugar é lá, é no templo, na presença de Deus. É lá que você tem que estar. Aqueles que são separados por Deus, aqueles que são eleitos por Deus, quando entram no templo, nunca mais querem sair de lá. Tem gente que leva isso como uma rotina. Estou trazendo para você para os dias de hoje. Naquele tempo, o templo era como se fosse a igreja. Muita gente às vezes entra e sai. Muita gente faz uma viagem de rotina. Deus quer uma viagem de entrega. É só de ida. É só de ida. A tua vida e minha vida está dentro do templo, na presença de Deus. É lá onde você vai crescer. É lá onde estão os sacerdotes. É lá onde está Jesus. Jesus estava no templo. Jesus estava lá aprendendo. Deus falou isso no meu coração. Quantas pessoas muitas vezes faz a viagem, mas voltam e leva a sua vida como se fosse uma vida de rotina. Entra e sai, entra e sai, festeja e volta de novo para uma vida natural, festeja e volta de novo a viver uma vida normal. Mas aqueles que têm Jesus dentro do coração, aqueles que compreenderam o chamado de Deus, aqueles que foram separados de Deus, quando entram, não sai de lá, querem permanecer lá. Se sente alegre quando entra dentro da igreja, ficam felizes, porque é lá que eles estão crescendo, é lá que eles estão aprendendo, é lá que eles vão receber uma palavra, é lá que eles vão ser interrogados, também vão interrogar, é lá onde Deus se manifesta a sua presença. É na tua vida e na minha vida, meu irmão. E muitas vezes nós não valorizamos esse momento. Você está entendendo o que eu estou falando até aqui agora?
Glória a Deus. Aleluia. É lá onde está o sacerdote. E se tem sacerdote aqui, dá um glória a Deus para o Senhor. Aleluia. Onde tem que ficar sacerdote? Dentro do templo. Jesus, quando ele entrou, ele sentiu aquela atmosfera. Aí muitas pessoas não compreendem por quê, mas já tinham profetizado. A profetisa Ana falou dentro do templo. Simeão falou dentro do templo. Aí Jesus falou: não compreendeis que vim tratar dos negócios do meu pai? Vocês não estão entendendo? Deus mandou sinais, Deus tocou, Deus falou para vocês. Por que vocês não estão compreendendo? Eu estou aqui fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus por isso. Isso que eu queria falar para você. Muitos não vão compreender você. Muitos vão achar que você é maluco. Muitos vão achar que você é pequeno. Muitos vão achar que você é até improvável. Mas chegou o tempo de você também tratar do negócio de teu pai. Chegou o tempo de nós tratarmos do negócio do nosso pai. Chega um momento que ninguém vai entender você. Vai chegar um momento que quando você falar, não vão entender porque ele está dentro da igreja. Caramba, ele era assim, ele falava assim, ele tinha esse trejeito, ele ficava no meio da gente. Sabe por quê? A promessa se cumpriu. Deus te separou. Chegou a hora. Convém tratar do negócio do meu pai. Isso é para você e para mim. Deus te separou para isso. Chega um momento na vida de todo mundo, convém tratar dos negócios de meu pai. Quem está feliz por isso, dá um glória a Deus. Amado, você é um sacerdote de Deus. Jesus habita em você. A presença de Deus é contigo. Deus te separou para cumprir propósitos. Deus separou para você fazer coisas maiores. Deus separa aqueles, sabe, amado, colocado o dedo assim, ó. Você não vai levar uma vida de rotina. Você tem uma vida de entrega. E através de você, aleluia, os propósitos do Pai vão ser cumpridos em nome de Jesus. E quem crê nisso, dá uma glória a Deus. Amado, chega esse tempo para todo mundo. Tem pessoas que voltam da viagem. Tem pessoas que voltam e não voltam de novo lá. Tem gente que leva a vida dentro do templo e a saída com uma rotina. Ih, caramba, tem que cumprir isso daqui de novo. Ih, tem igreja domingo de novo. Ah, eu tenho que fazer isso. Amado, presta atenção. Se você veio, se você recebeu o selo, se você é um separado de Deus, convém tratar dos negócios do meu Pai. Nós somos um povo separado. Deus separou a dedo sacerdotes. Deus colocou pessoas dentro do templo justamente para crescer, para arguir, para aprender. Amado, e isso é uma dádiva para a gente. Aí eu fico perguntando para mim mesmo, quantas pessoas eu vi, trazendo isso para os dias de hoje, fazer a viagem para a igreja, está lá no momento da festividade, está lá no momento do culto, está lá glorificando, ele vai e volta para uma vida natural. Aí ele entra na igreja, ele recebe o sobrenatural. Aí ele sai da igreja, ele volta para o natural de novo. Aí ele entra na igreja, ele recebe o sobrenatural. Aí fica nisso. E vai, e volta, e vai, e volta. Aí quando encontra uma pessoa que está dentro do templo, quando ele abre a boca, ele não compreende nada. Sabe por quê? Porque é uma vida de vai e volta, uma vida de rotina, uma vida de entrega, uma vida de unidade com Deus, uma vida de intimidade com Jesus. Entende o que Ele fala. Entende o que Ele fala. E aqui está o povo melhor da terra que vai compreender o propósito de Deus para a vida de cada um. Chegou o teu tempo, a promessa está se cumprindo hoje. É na tua vida e na minha vida. Deus te separou. Você é filho de Deus. Você está sendo construído dentro do templo. Deus te separou a dedo. Tem coisa que vai tentar fazer você até sair da presença dele, até você fazer uma viagem de saída. Você vai andar na companhia de amigos, você vai andar no meio de parentes, você pode andar em qualquer lugar. Ninguém te impede disso, tanto que os familiares de Jesus procuraram ele lá.
Mas amado, Jesus ele colocou algo na frente de tudo isso: a presença de Deus. Sabe onde ele estava? Dentro do templo, com 12 anos. Isso me faz lembrar algumas coisas. Como é que pode uma criança de 12 anos, a primeira atitude dela é estar dentro da igreja? Presta atenção. Como é que nós viemos a crescer na presença de Deus? Isso tudo que eu estou falando aqui, meu amado, só gerou no meu coração para falar para você. Amado, dentro da casa de Deus não tem idade para você crescer. Dentro da casa de Deus Deus não estabelece momentos para que as promessas deles, os propósitos dele venham se cumprir através da tua vida, porque Jesus ele já entendia o que tinha para ele com 12 anos. Muitas vezes nós estamos na presença de Deus, dentro da casa dele, 20 anos, 30 anos, e a gente ainda não entende o que Deus quer da gente. Eu vejo pessoas se mobilizando em ministérios, glória a Deus. Eu vejo pessoas que não sabem pregar, mas trabalham dentro da igreja. Eu vejo pessoas que estão nas comunicações. Eu vejo gente que vai limpar o banheiro, entendeu o propósito, não sei, mas tem gente que está tem gente que financia a obra. Mas o importante é que você entenda o mais rápido possível qual é o propósito teu dentro do templo, o que Deus tem para você. Porque passa-se ano, entra-se ano. Se você ficar naquela ida e naquela volta, pode chegar um momento que você não encontra mais, você não começa a compreender as coisas do céu. Jesus ele compreendia as coisas do céu. Não era uma rotina ele entrar dentro da igreja, não era uma rotina ele entrar dentro do templo. Era uma entrega total de boca, de pensamentos, de corpo e de alma. Então aqueles que se entregam, Jesus estava conversando com os sacerdotes e todos ficaram admirados com o desenvolvimento daquele menino, com pouca idade. Você sabe que Jesus ele foi carpinteiro e pedreiro. Com certeza ele ajudou o pai, porque ele era o mais velho, ele teve irmãos. Primeira atitude de Jesus foi ser carpinteiro, foi ser pedreiro? Não. Tratar dos negócios de meu pai. Aí você vai perguntar: pastor, mas eu estou crescendo na igreja, pastor, eu ainda não entendi por que certas coisas não acontecem na minha vida, porque eu não avanço, porque eu sinto ainda que eu posso chegar lá e eu não chego. E Deus gerou algo para mim falar para você. Como você chega lá e você sabe que você está tratando os negócios de meu pai, você está no lugar certo? Muita gente não vai te compreender, muita gente pode até te criticar, vão te chamar de bitolado, vão te chamar de tanta coisa, mas aleluia, a promessa está acontecendo, Deus está realizando através da tua vida. Como? Com aquilo que você coloca para crescer na tua vida em prioridade. Pastor, como é que as coisas de Deus vão acontecer na minha vida? Quais são as suas prioridades? Presta atenção no texto. A Bíblia fala, vamos lá no versículo 51. Diz assim: e desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Outras versões falam e obedeceu. Primeira coisa que Jesus fazia, ele obedecia, honrava pai e mãe. Jesus ele cumpria a palavra. E a Bíblia fala, olha o versículo embaixo. A Bíblia fala que Jesus, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Meu Deus, amado, a coisa mais importante para aquele que é filho de Deus, amado, é uma viagem só de ida. Eu quero estar na presença de Deus, eu quero estar nos átrios do Senhor. Salmo 84 fala, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 fora dele. Amado, a Bíblia fala em Salmo 84 uma coisa tremenda: o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninho para si, para a sua prole. Bem-aventurado aqueles que estão nos teus átrios. Glória a Deus, é na presença de Deus.
É na casa do Senhor, é lá que nós nos encontramos, é lá que nós crescemos. O que você tem colocado em prioridade? A Bíblia fala aí bem claro, Jesus ele crescia, primeiro ele obedecia. Apesar de ele saber do seu chamado, apesar de ele estar convicto, ele não quebrava princípios, primeira coisa. E segundo, ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Presta atenção: sabedoria, conhecimento, mente, emoções. Estatura, físico, corpo. Graça, espírito. Jesus ele crescia como você e como a mim, em corpo, em alma e espírito. Deus não impede ninguém a crescer em corpo e alma e espírito. O importante é como você coloca as prioridades da tua vida. Qual é a ordem que você coloca? Qual é a ordem que eu coloco? Jesus com 12 anos já estava definido naquilo que ele tinha para ele. Mas ele cresceu em conhecimento, ele cresceu em sabedoria, ele cresceu de estatura. Jesus ele trabalhava como pedreiro e carpinteiro, então ele usava a cabeça, o conhecimento e a sabedoria. Ele cresceu em corpo, mas o primeiro conhecimento que ele teve, que ele cresceu mais, foi no espírito. Você pode dar glória a Deus por isso? Primeira coisa, a Bíblia fala em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13, fala que o vosso espírito, alma e corpo esteja irrepreensíveis até a vinda de Cristo. Deus está esperando levar uma igreja mais na sua origem, é no espírito. Aquilo que você dá mais vazão, aquilo que vai reger a tua vida, vai reger a minha vida. Você tem que entender que você tem uma origem. Nós somos seres espirituais no invólucro, que tem tendências. Jesus ele dava prioridade ao Espírito. Pergunto eu e pergunto para mim mesmo: o que nós estamos dando prioridade na nossa vida? Eu vejo um jovem de 12 anos, que ele colocou a primeira coisa espiritual na vida dele, para que as coisas andassem, para que as coisas fossem coordenadas da melhor forma possível e crescesse de uma forma, controlada, por uma forma correta, para que ele não quebrasse os princípios de Deus e o que Deus tinha na vida dele. Com 12 anos, Jesus ainda não sabia ser pedreiro nem carpinteiro, ele era uma criança. Primeira atitude de Jesus, entender que a vida dele era uma vida espiritual separada de Deus para cumprir propósitos de Deus na vida dele. Você está entendendo isso? Dá um glória a Deus? Amado, aí você vai perguntar para mim: mas pastor, por que muitas pessoas entram na igreja, não conseguem acertar nada, não flui, desanimam e se perdem nessa viagem para ir para Jerusalém, para o templo, e sair e não permanece? Ordem das coisas. Deus não impede ninguém de crescer. Você pode crescer em todas as áreas da tua vida, mas que você entenda a ordem, você entenda a sequência, você entenda a sua origem. Eu vejo muita gente se dedicando na mente, no conhecimento, no crescimento. Glória a Deus por isso. Vai estudar, vai se formar. Cresça em sabedoria, cresça em conhecimento. Amado, cresça. Deus quer que você cresça, mas que nunca esqueça dele. Ele é o primeiro. O maior crescimento que você tem que ter é na sua vida espiritual, de intimidade, de sensibilidade e de relacionamento com o Senhor, porque um dia você vai voltar para lá, e é para todos sempre. Primeira coisa que a gente tem que entender, amado, como nós estamos colocando isso em ordem. Até as pregações do púlpito vão te influenciar para uma vida carnal, para uma vida só de corpo, uma vida só de crescimento, ou para uma vida de relacionamento com Deus. Porque tem muita gente, meu amado, que entra na igreja só para receber e não para dar nada para Deus. A gente muitas vezes não percebe, mas a gente coloca muitas vezes as nossas emoções, os nossos problemas, aquilo que nós queremos ser, para que Deus abra uma porta. Glória a Deus por isso, você pode pedir isso tudo a Deus, mas como você está com Ele? Qual é a prioridade da tua vida e da minha vida? Qual é a ordem que nós estamos colocando? Tem gente que só cuida do corpo, aplica no cabelo, bota a unha de porcelana, faz lipoaspiração, anda com o corpo sarado. Glória a Deus, você está cuidando da tua saúde, mas vai até onde isso?
toma a frente do espírito, está falando mais do teu corpo e a tua mente, teu conhecimento, ou Jesus ainda fala com você, você ainda não saiu do tempo. Deus quer que você usufrua disso tudo, que você cresça, que você tenha bênçãos sem medida, mas que Deus seja o primeiro lugar na tua vida. Que o Senhor, que o Espírito venha falar mais, que a voz dele venha conduzir a tua vida em todas as áreas e venha controlar em tudo. O corpo, venha controlar a tua mente, venha controlar a tua sabedoria, venha controlar a tua inteligência. Você vai frutificar para a honra e glória do nome do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia! Vou falar isso de novo para que você grave. Deus não impede ninguém de crescer em sabedoria, em corpo, em alma e espírito, contanto que você saiba as prioridades, que você coloque as coisas de uma forma correta. A Bíblia fala que ele crescia perante a Deus e perante aos homens. Tem gente que parece que vai caminhando na sua vida e ele cresce perante os homens, mas ele some perante a Deus. Por quê? Ordem das coisas. A Bíblia fala que Jesus, ele agradou a Deus e aos homens. Sabe por quê? Porque ele colocou primeiro o quê? Espiritual na frente, meu irmão. Para você agradar a Deus, Deus é espírito, que importa que os homens o busquem em espírito e em verdade. Não tem como você crescer somente na vida, sabe, na parte material, na tua parte emocional, na tua parte mental, no teu conhecimento, você ser o que for, falar, Deus me abençoou. Se você não tem relacionamento com Ele, você cresceu perante aos homens e a Deus. Jesus entendia o seu propósito, Jesus entendia o seu chamado. Jesus, ele cresceu em corpo, ele cresceu em sabedoria, ele cresceu em estatura, ele cresceu em graça. Ele agradeceu, ele glorificou, ele engrandeceu o nome do Senhor, mas ele entendia o propósito. Eu estava lendo esse texto, você fala, pastor, como é que o senhor entendeu esse texto? Amado, eu estava saindo para trabalhar. A minha filha estava na sala, eu peguei uma caneta, eu saindo para pegar meu carro. Aí me deu esse texto, eu peguei um papel e fui escrevendo. Aí eu comecei a falar com a minha filha o que eu ia pregar. Eu falei, caramba, pai, foi de repente. Falei, nem eu esperava, não sabia o que ia pregar, que eu ia fazer uma viagem. Era quinta-feira. Eu falei, caramba, eu vou ter que sair, não tenho nada para pregar domingo. Foi assim, ó, pum, verdade? Deus quer que nós cresçamos. Deus quer que nós alcançamos patamares maiores. Deus tem promessa para cada um. Deus tem coisas grandes. Deus quer que você se forme. Deus quer que você cresça. Mas Deus quer que você coloque Ele em primeiro lugar da sua vida. Sempre, sempre, sempre. Ele em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua riqueza, e as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Glória a Deus. E eu pergunto a você, como é que nós estamos tratando esse negócio? O que rege a nossa vida? Quais são as nossas prioridades e interesses da nossa vida? Sabe, eu vi muita gente crescer financeiramente dentro da igreja. Você de repente pode pensar em alguma pessoa aí e vir na tua cabeça, mas quando ele era ativo na igreja, ele não tinha nada na época. De repente ele se tornou um grande empresário. Conhece uma história dessa? Cresceu, sumiu da igreja, nunca mais apareceu. Cresceu em inteligência, cresceu em conhecimento, cresceu em tamanho, porque os anos passam, nós vamos crescendo. Alcançou os homens. Pergunto eu, e a Deus? Aí você vai ver a vida da pessoa, você conversa com ela, já tive essa experiência, pessoa totalmente vazia, totalmente desesperada, cheia de problemas na vida, problemas internos, problemas de relacionamento dentro de casa,
Caramba, você tem dinheiro, você tem tudo. Mas eu abri mão de Jesus. Ou seja, fez uma viagem de rotina, não uma viagem de entrega. E eu queria glorificar a Deus dentro dessa igreja. Quem está fazendo uma viagem de entrega de corpo, de alma, de espírito, dá um glória a Deus bem alto. Amado, a viagem é só de ida, você tem que estar lá. Aquele que conhece Jesus não sai do templo. Aquele que conhece Jesus está sempre lá dentro. Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias fora dele. O que eu estou vendo? Tem gente que fala assim, ó, esse versículo: mais vale 1000 dias fora da casa de Deus, curtindo a doidada, agradando, pulando, se emocionando, sorrindo, curtindo uma festa, uma balada, e deixando um dia para a casa do Senhor. Eu tive a experiência disso nesse sábado agora, fazendo um casamento. Deus abriu uma oportunidade ali para eu pregar o Evangelho. A minha família, ninguém praticamente é convertido. A minha prima me chamou para fazer o casamento. Jesus, ele andava no meio de enfermos, de doentes. Se eu não fosse, ela ia chamar um padre. Eu falei, então eu vou. Abri uma porta. Comecei a falar de aliança de casamento. Comecei a pregar, a falar o que é um casamento verdadeiro na presença de Deus, o que é uma aliança, como Deus leva a aliança. Falei sobre 3 pontos principais de uma aliança com Deus, que é um juramento, testemunhas e objetos memoriais. Jesus fez com Moisés, Jesus fez com Noé, quando mostrou o arco da aliança. Ali estava o objeto memorial, tinha Noé como testemunha. Jesus fez um juramento que nunca mais ia destruir a terra com água. Jesus, ele fez também um momento de aliança, no momento do pão e do vinho da ceia. Estava ali os apóstolos como testemunha. Ele deu um juramento: um dia ele vai voltar buscar a tua igreja. Assim é o casamento, tem testemunhas, tem juramento e tem os objetos memoriais. Presta atenção, eu comecei a falar com um menino que estava casando, que ele é crente. Deus leva muito em conta. Eu vou selar a aliança de vocês. Eu vou orar nesse momento. Amado, vocês me conhecem. Eu comecei a apresentar o casamento deles ao Senhor, cheio de ímpeto. Começaram a bater palma e dar glória a Deus. Deus foi honrado naquele casamento. Eu falei, em nome de Jesus, aquilo que é apresentado a Deus não tem volta. Levantei a mão daquela, a Marisa está aqui, pastor. Comecei a orar, comecei a glorificar. Quem pode dar um glória a Deus? Todo mundo, glória a Deus, aleluia, emocionado, chorando. Eu falei, é assim, quando Deus está no ambiente, tem que ter quebrantamento. Não perca a oportunidade de falar de Jesus. Cheguei lá, fiz o casamento, agradeceram, me abraçaram, sentiram a presença de Deus, falaram que ficaram, a linguagem deles, arrepiados, não sei o quê. Falei, glória a Deus. Porque amado, nós temos que entender que a nossa vida é uma vida espiritual, meu amado. A gente tem que aproveitar todos os momentos para falar de Jesus. Jesus andava no meio de enfermos. Jesus não veio para os curados, Jesus veio para os doentes, cheio de gente doente ali. Abriu uma porta, eu estou lá. Entender o que é um casamento. Sabe por quê? Porque tinha muita gente amigada. Eu falei, olha só, primeira instituição divina. Eu comecei a falar, foi Deus não aceita esse negócio de unidade. Deus não aceita, isso aí foi criado pelo homem. Comecei a bater. Falei, amém. Ficaram calados. Sabe por quê? Porque perante a Deus eles não podem. Aí sabe o que aconteceu? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Todo mundo deu salva de palmas ao Senhor. Se tinha macumbeiro, se tinha o que for ali, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Eu comecei o casamento falando, antes de eu começar o rito de casamento, dei boa noite a todo mundo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que antes de começar o rito de casamento, Deus está aqui nesse lugar. Eu queria que todos dessem uma salva de palmas. Todo mundo se levantou e começou a dar salva de palmas. Sabe por quê, meu amado? Porque aonde Deus está, o nome dele tem que ser glorificado. Aí eu comecei a fazer o casamento. Amado, em cima disso que eu estou falando para você, aonde estão as nossas prioridades? Eu queria que isso tocasse o teu coração agora. Como está a ordem das coisas na tua vida? Como você tem colocado a sua vida? Está em ordem?
Você leva em conta a sua vida espiritual, é 5 minutos, é 1000 fora dos átrios do Senhor, como diz em Salmo 84, e um dia na presença dEle, é o que mais está acontecendo. Tem gente que fala isso com maior boca, vale mais 1000 dias fora da casa do Senhor do que um dia no átrio dEle. Isso eu estou vendo, meu amado, nós estamos vendo, percebendo isso. Mas eu glorifico ao Senhor, porque nessa casa aqui tem um povo separado, tem um povo eleito, tem um povo que recebeu a boa mão do Senhor, tem um povo que tem uma promessa de Deus, tem um povo, aleluia, que Deus separou e falou: esse daqui vai cuidar dos meus negócios, está dentro de Jardim América. Quem crê, dá glória a Deus. Está com você, está comigo. Procure compreender aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer. Deus vai fazer caminhos para você. Deus vai usar você no meio dos ímpios. Deus vai usar você no meio, sabe, do teu trabalho. Deus vai usar você no meio lá dentro do teu curso. Sabe por quê? Porque você entende o seu chamado. Convém tratar dos negócios de meu Pai. É o tempo todo. Amém ou não amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Aleluia. Eu queria que você entendesse o que eu estou falando aqui. Você que está em casa, muitas coisas, eu falo como pastor, muitas coisas às vezes da nossa vida não dão certo por causa das prioridades que nós colocamos. O dia que a gente acertar a prioridade, tudo muda, parece que é uma chave, faz assim, ó. Muitas vezes nós crescemos com situações que Deus permite nós passarmos, mas muitas vezes porque nós trocamos as prioridades das coisas. A gente tem que entender que desde cedo, se você entrou na igreja, você nasceu de novo. Você está crescendo na presença de Deus. De repente você tem 12 anos, mas que você entenda o chamado de Deus para a tua vida. É espírito, é alma e é corpo. Quem entende isso, dá glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor.